A parentalidade realmente traz surpresas, não é? Quem diria que monitores de bebê teriam um recurso de supervisão adulta tão revelador? A história de hoje é: nosso monitor de bebê expôs a traição da minha esposa em alta definição, e eu destruí a carreira dela por isso. Bem-vindo a mais uma história bruxa. Deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais histórias bruxas. Obrigado. Eu, homem de 35 anos, e minha esposa, mulher de 33 anos, estamos casados há quase 7 anos. Nós nos conhecemos em uma feira local, eu a convidei para sair e as coisas basicamente decolaram a partir daí. Foi um bom relacionamento e um bom casamento, e temos nossos altos e baixos como qualquer outro casal, mas, de modo geral, temos um relacionamento muito saudável e sempre fui muito grato por isso. Não estávamos tentando ter um filho por um bom tempo porque queríamos aproveitar ao máximo nossa relativa juventude enquanto ainda tínhamos, mas no ano passado decidimos mudar as coisas. Minha esposa, vamos chamar ela de Naomi, engravidou e tivemos nosso bebê no início do ano. Sempre quis ter um filho, então, quando minha filha nasceu, foi genuinamente o momento mais feliz da minha vida. Não há nada que eu possa dizer para descrever além disso. Se ajustar à parentalidade é difícil. E ficou bem claro como isso ocupa sua vida. Se você não tem amigos ou familiares confiáveis por perto, fica muito difícil ter um dia para si mesmo, a menos que esteja disposto a pagar uma babá para cuidar do seu filho. Essa era uma despesa que eu e minha esposa realmente não podíamos arcar, então passamos essa ideia adiante. Mas, de qualquer forma, ficou claro que, se quiséssemos sair para comer em um restaurante, precisaríamos arranjar alguém para cuidar do bebê. Mas isso realmente não era tão fácil, já que não temos muitos familiares morando por perto. Não estou reclamando, só estou explicando como as coisas eram. Foi por causa da forma como as coisas eram que decidi que precisávamos de um monitor de bebê. Se o bebê estivesse dormindo, como os bebês tendem a fazer por muito tempo, poderíamos potencialmente ir a algum lugar extremamente próximo e voltar correndo se o bebê começasse a se agitar ou acordar. Eu sei que no papel isso soa irresponsável, mas, honestamente, não ter nenhuma espontaneidade estava começando a nos pesar. Discuti isso com minha esposa e ela estava apreensiva sobre deixarmos o bebê em casa por longos períodos, mas eu disse a ela que nunca iríamos a nenhum lugar que ficasse a mais de 5 minutos a pé de nossa casa. No final, deixamos a decisão pendente e eu esperava que fossemos falar sobre isso novamente em algum momento. Naomi trabalha em um lugar dela, na esquina da nossa rua, vendendo flores e arranjos florais. Ela sempre foi uma pessoa criativa e sempre adorou flores, então basicamente emprestei a ela a loja vazia que meu tio me deixou após falecer de câncer, para usar sem aluguel. Eu não fazia ideia do que iria fazer com ela, e ter uma loja tão bem localizada definitivamente seria benéfico para ambos. Ela tem algumas garotas que trabalham para ela, então ela não vai ao trabalho todos os dias, mas vai na maioria dos dias. Eu trabalho remotamente, então isso funciona perfeitamente para nós. Em um desses dias em que ela foi trabalhar, decidi comprar um monitor de bebê com Wi-Fi na Amazon, por impulso. Eu reconheci antes de comprar ele que não havíamos concluído e concordado em ter um, mas realmente senti que convencer ela a usar não seria um grande problema. Ele chegou no dia seguinte, quando ela estava no trabalho novamente, então eu configurei a pequena câmera no quarto do nosso bebê. Se as luzes estiverem acesas, é muito fácil de notar, mas quando as persianas estão fechadas ou a luz está apagada, não é tão fácil de ver o monitor. A câmera se conecta ao Wi-Fi e eu posso usar um aplicativo no meu telefone para verificar o monitor, não importa onde eu esteja, o que é bem legal. Depois de configurar o aparelho, voltei ao trabalho, e honestamente, de alguma forma esqueci de contar para ela sobre isso quando ela voltou. No dia seguinte foi um daqueles raros dias em que eu tinha um monte de tarefas para fazer e estava meio que ansioso por isso. Porque era um dos momentos em que eu estava totalmente livre das responsabilidades parentais, mesmo que fosse apenas por algumas horas. Quando estava prestes a sair de casa, minha esposa implorou para que eu levasse o bebê junto, dizendo que estava exausta da semana e que só precisava de um tempo para ela mesma. Não vou mentir, fiquei um pouco chateado com isso. Mas não foi a primeira vez que ela pediu para eu levar o bebê e eu não consegui da última vez que ela pediu, então desta vez eu concordei. Levei minha filha e todas as suas coisas necessárias e comecei a fazer as tarefas do dia. Eu estava na metade da lista de coisas que eu deveria fazer naquele dia, e minha filha se comportou bem o dia inteiro, então não foi um dia ruim de forma alguma. Bem, até certo ponto. Foi quando eu estava sentado no meu carro comendo um fast food que eu havia comprado que recebi uma notificação no meu telefone do aplicativo do monitor de bebê.
Ele havia detectado atividade, e meu primeiro pensamento foi que minha esposa entrou no quarto do bebê para fazer alguma coisa, porque essa é a suposição lógica a se fazer. Peguei meu telefone e abri o aplicativo e vi minha esposa e outro homem brigando no quarto do bebê. Meu coração disparou no peito. Honestamente, parecia que minha esposa estava sendo agredida por esse homem e não posso descrever a rapidez com que liguei o carro. A única coisa foi que comecei a ouvir sons e foi quando percebi que minha esposa estava longe de ser agredida. Ficou claro que esse homem e minha esposa estavam se beijando no quarto da minha filha. Olhando para trás, ainda estou chocado com a rapidez com que minha preocupação por ela se transformou em ódio ardente, mas não sei por que eu não conseguia parar de assistir. Em um momento, tive o bom senso de gravar a tela para ter provas do que estava acontecendo. Vi a mão do homem ir para debaixo da blusa dela, e logo depois, tentar tirar sua parte de baixo. Foi então que ouvi seu gemido e literalmente vi o homem dobrar Naomi sobre a borda do berço. Acho que foi nesse momento que simplesmente joguei o telefone de lado. Eu queria gritar e queria socar algo, mas tive que manter a calma porque minha filha estava dormindo. Você sabe o quão impotente eu me senti naquele momento? Eu queria voltar para casa desesperadamente, queria voltar lá e machucar aquele cara, e machucar ela também, mas a única coisa que me impediu de fazer algo muito estúpido foi minha bebê. Foi por isso que ela me pediu para levar a bebê junto? É isso que acontece toda vez que ela me pede para levar a bebê comigo? Ela faria isso mesmo se nossa filha ainda estivesse em casa? Minha esposa e outro homem estavam tendo intimidades no quarto da minha filha e essa parte foi que me deixou mais enojado. Tão enojado que nem consigo descrever essa cena sem ter vontade de socar alguma coisa. Honestamente, eu não sabia o que fazer e sentei no carro até minha filha acordar. A essa altura, a maioria dos lugares para onde eu deveria ir já havia fechado e eu literalmente só tinha uma tarefa restante que poderia fazer. Não sei porquê, mas ainda fui adiante e a fiz. Acho que precisava de algo para tirar minha mente daquilo. Eu sabia que a alternativa era voltar para casa e eu estava genuinamente com medo do que poderia acontecer se eu voltasse antes de me acalmar. Eventualmente, voltei para casa, e enquanto ela estava preocupada com o fato de eu ter chegado tão tarde, inventei algumas desculpas estúpidas que ela acreditou. Eu realmente queria confrontar ela, mas tive que usar cada gota do meu autocontrole para não fazer isso, porque minhas emoções estavam muito carregadas. Esperei até ela dormir e sentei na sala até o dia amanhecer. É aqui que realmente preciso de ajuda, porque estou enlouquecendo. Isso foi há 2 dias e tenho lutado para não explodir completamente, especialmente porque tenho a vantagem de ter evidências. Ela notou o monitor do bebê ontem e eu disse a ela que tinha acabado de comprar o aparelho para que ela não suspeitasse que eu estava desconfiado. Ainda estou tão enojado que ela fez isso no quarto da nossa filha, e também não sei como expressar o quão chocante foi ver as coisas acontecerem daquela maneira. Especialmente porque eu não tinha a menor ideia de que ela estava sendo infiel, eu nunca teria imaginado isso em 1 milhão de anos. Acho que vou confrontar ela sobre isso, mas realmente quero ter certeza de que essa é a melhor atitude a tomar. Quero ouvir o que vocês têm a dizer porque estou na pior posição para tomar decisões lógicas agora. Tudo o que faço será completamente alimentado pela emoção e quero evitar isso, então desabafem, mesmo que seja para me chamar de idiota por não ter corrido para casa imediatamente. Edição: ok, então sim, posso ser um idiota por não ter corrido para casa imediatamente como muitos de vocês estão apontando. Mas honestamente, não só eu não estava no estado mental certo para confrontar minha esposa e seu amante como eu estava com minha filha e acho que não teria sido inteligente levar ela para um ambiente tão perigoso. Minha filha me impediu de fazer algo estúpido naquele momento e ainda sou grato por isso, porque ela poderia ter se machucado se as coisas saíssem do controle. Edição 2. Então, o consenso geral parece ser que eu devo confrontar ela já e parar de perder tempo. Então sim, é isso que vou fazer e vou fazer amanhã de manhã. Não posso manter isso dentro de mim por mais tempo e também vi algumas pessoas dizendo que eu deveria verificar o telefone dela, mas isso será difícil, pois seu smartphone está quase sempre com ela. Acho que é melhor eu ir direto ao ponto, então é isso que farei. Atualização. Estou de volta com uma atualização sobre a história em que peguei minha esposa traindo pelo monitor do bebê. Eu a confrontei sobre isso e é bom ter podido liberar toda aquela bagagem emocional, mas também estou muito machucado por toda a situação. Vou tentar recapitular o que aconteceu naquela manhã. Quando Naomi acordou, dei cerca de 1 hora antes de pedir que se sentasse para conversarmos. Ela parecia preocupada e continuava perguntando se algo estava errado, mas eu não disse nada em resposta a isso. Comecei dizendo a ela quando comprei o monitor do bebê,
mas ela apenas me olhou confusa. Eu não disse nada e ela apenas respondeu com um longo ok. Então, eu disse a ela que o monitor do bebê já estava operacional no dia em que eu fiz as tarefas. Ela ainda me olhava confusa e eu realmente não queria dizer nada. Eu estava simplesmente olhando para ela e pude ver o exato momento em que ela mentalmente se lembrou do que aconteceu naquele dia. Ela saltou ligeiramente no assento de choque e cobriu a boca. Ficamos sentados ali, ela com a boca coberta, provavelmente por 1 minuto inteiro. Eu podia ver que ela estava lutando para descobrir o que dizer, mas eu realmente não queria dar a ela a oportunidade de ensaiar algo. Então perguntei: por que você me traiu com aquele cara? Ela começou a chorar e tentou falar enquanto chorava, o que a tornava completamente ininteligível. Eu fiz a pergunta novamente e a mesma coisa aconteceu. Ela obviamente não tinha uma resposta real para essa pergunta, já que não podia usar a desculpa favorita de algumas mulheres: você nunca estava por perto, porque eu sempre estava. Continuei minhas perguntas e perguntei quem era o homem. Nesse ponto, ela começou a soluçar ainda mais alto, o que me irritava. Isso durou quase 10 minutos até que ela finalmente começou a se acalmar. Fiz a pergunta novamente e ela demorou 2 minutos tremendo e enterrando a cabeça nas mãos antes de falar: ele não é ninguém importante. Ele era importante o suficiente para entrar no meio das suas pernas. Ela continuou: ele é apenas um cara que veio à loja, ele queria comprar flores para a sua, e interrompeu a frase. Eu já sabia qual era a próxima palavra, mas esperei ela terminar. Para sua esposa, ela continuou. Eu ri disso, porque não apenas ela estava me traindo com um ninguém no quarto da nossa filha, mas também estava se envolvendo com um homem casado, sendo ela mesma uma mulher casada. Isso realmente me enojou. Não há outra palavra para descrever isso. Perguntei qual era o nome dele. Primeiro, ela disse que não sabia, mas eu disse que isso era mentira. Eu sabia que ela conhecia pelo menos o primeiro nome dele, se não o nome completo. Eventualmente, ela me disse o nome dele e eu fiz uma nota mental sólida disso. Vamos chamar ele de John Constantine, por diversão, mas era um nome mais único do que isso. A última pergunta que fiz foi: por que você teve que fazer algo tão nojento no quarto da nossa filha? Você não tem moral. Quero dizer, obviamente não, mas eu ainda tinha que perguntar. Era infuriante cada vez que eu pensava sobre isso. Ela não disse nada, e eu fiquei honestamente chocado com o que ela disse em seguida, e ainda é tão estupidamente absurdo agora quanto era naquela época. Você nem esperou eu dizer sim para comprar um monitor de bebê. Eu explodi com ela e gritei: então agora é minha culpa. Porque se eu não tivesse comprado o monitor de bebê, você ainda poderia fazer o que quisesse com um homem no quarto da nossa filha, certo? Eu sou o vilão porque você estava traindo com alguém que só aconteceu de comprar flores na sua loja, um homem com uma esposa. E você está resumindo isso a eu comprar um monitor de bebê sem te perguntar? Você é patética. Sim, depois disso ela começou a soluçar novamente e eu me senti muito melhor. Não me senti de volta ao normal, porque é difícil se sentir bem novamente tão rapidamente após algo assim, mas parecia que um peso foi tirado dos meus ombros por enquanto. Eu expulsei Naomi de casa e não sei como proceder. Eu sei que o divórcio é um dever, mas de alguma forma isso realmente não é suficiente para mim. Eu preciso fazer mais e machucar ela para além disso. Só preciso de ajuda para descobrir a melhor maneira de fazer isso, então estou aberto a todas as sugestões que puder obter. Atualização 2. Estou de volta meses depois dos fatos e estou mais feliz do que há muito tempo. Eu era o cara que fez o post sobre minha esposa Naomi, que peguei me traindo graças a um monitor de bebê que eu comprei. Estou feliz em trazer a vocês uma nova atualização e o que deve ser a última de toda essa história. Eu sabia que queria machucar Naomi profundamente, então li todos os comentários na minha postagem anterior e levei meu tempo para formular um plano. A primeira coisa que fiz foi o divórcio, e isso foi fácil. A esposa de um amigo próximo é advogada de divórcios e ela é incrível no que faz, então contratei os serviços dela no mesmo dia em que confrontei Naomi. Eu tinha as evidências em vídeo de sua traição e fui informado de que isso seria útil no julgamento. O fato de ela ter me pedido para levar o bebê naquele dia também mostrou que ela planejava trair e muito provavelmente não era a primeira vez. Quando os papéis do divórcio ficaram prontos, dei especificamente o endereço de trabalho de Naomi, que é a mesma loja de esquina que eu emprestei para ela usar para o negócio. Eu queria que ela ficasse envergonhada, e embora eu não estivesse lá para ver ela ser notificada, esperava que fosse uma má aparência para ela e para os clientes que deviam estar lá na hora. Ela me ligou no mesmo dia em que foi notificada, implorando para conversarmos.
Eu disse a ela que não havia literalmente nada para discutirmos porque ela não teria nada mais a me dizer além de vários pedidos de desculpa, e isso era a última coisa que eu queria ouvir. Quando começou o processo de divórcio, a primeira coisa que o advogado dela queria era a loja. A propriedade foi transferida para mim depois que meu tio morreu, e esse era o bem pelo qual ela estava lutando com unhas e dentes. Tínhamos um carro, embora não fosse fantástico, e alugávamos um apartamento. Claramente, a loja era a coisa mais valiosa que possuíamos juntos, e acho que isso também ficou claro para o juiz. Na verdade, essa era a única coisa que eu sabia que precisava ter. Minha advogada, Deus abençoe sua alma, realmente enfatizou não apenas o quão nojento foi minha esposa trair tão logo após termos nosso primeiro filho, mas todos os outros aspectos que pioravam a situação, como a premeditação e o fato de que provavelmente não era a primeira vez. Ela disse que dar a loja para Naomi seria como recompensar seu mau comportamento e isso não daria um bom exemplo. No final do dia, consegui tudo, embora tenha cedido o carro, já que fiquei com o apartamento. O juiz disse que isso ajudaria no transporte da criança. A parte da custódia não foi como eu queria, pois acabamos com a guarda compartilhada, mas está tudo bem. Eu também não preciso pagar um centavo para ela, porque felizmente, no meu estado, a infidelidade dela teve um grande peso no julgamento. Aqui está a parte onde finalmente pude curar minhas feridas. Lembra de John Constantine, o homem com quem minha ex-mulher me traiu? Eu o encontrei no Facebook. Demorei 2 minutos para encontrar a esposa dele e mandei uma mensagem para ela. Expliquei toda a situação, incluindo o fato de que eu tinha imagens explícitas de seu marido com minha esposa, e ela disse que estava interessada em ver, pois não acreditava em mim no início. Ela certamente acreditou depois. Tive que consolar ela bastante, mas parece que as coisas vão desmoronar do outro lado, e isso me deixa feliz. Pobre dela, mas ela acabará melhor eventualmente, pelo menos como eu. A próxima coisa foi avisar minha ex-esposa que ela tinha 30 dias para desocupar a loja. Entrei na loja e disse isso a ela pessoalmente, mais de um mês depois de nos divorciarmos, porque eu queria que ela baixasse a guarda, e funcionou perfeitamente. Ela chorou e até se ofereceu para começar a pagar aluguel pelo local, mas eu disse não. Meu plano eventual era alugar o lugar, mas eu absolutamente recusei fazer dela minha inquilina. Não, eu precisava garantir que a adorável loja dela não existisse mais. Claro, ela poderia levar a marca dela para outro lugar, mas pelo menos assim ela teria que pagar muito para fazer funcionar, e isso já me consola. Enquanto escrevo isso, a loja está vazia e estou procurando um inquilino pagante adequado. A página dela no Instagram ainda diz que a loja está fechada indefinidamente para reforma, mas estou feliz em saber que isso é mentira. Ela está tentando manter as aparências, mas não está funcionando muito bem, pois agora é muito evidente que a localização física não existe mais. Ela me ligou umas 3 vezes no mês passado apenas para pedir perdão e para deixar ela usar a loja novamente, mas eu não vou ceder nisso, de jeito nenhum. E isso me deixa feliz, feliz de verdade. Este é o momento mais feliz que tive em muito tempo, e é triste que tenha que vir através da vingança, mas é o que é. Estou feliz por ter revidado no final e por isso estar machucando ela uma fração do quanto me machucou. Obrigado a todos pelos conselhos e apoio, foi muito importante nessa jornada esquisita que minha vida me levou. Resposta 1. Primeiro de tudo, você precisa fazer um teste de paternidade, e segundo, que ideia idiota a sua de deixar sua bebê sozinha em casa. Resposta 2. Você realmente virou o jogo contra Naomi com precisão cirúrgica, mas lembre de que viver bem é a melhor vingança.